Muito boa tarde, querido aluno, querida aluna. Vamos iniciar mais uma aula de língua inglesa, turma dos nonos anos. Hi, students. Are you fine? I hope that yes. Querido aluno, querida aluna, hoje vamos estudar o verbo there to be e suas formas, né? Conjugar verbos em inglês é muito simples. Os verbos em língua inglesa, além de serem simples, são extremamente fáceis, tá? Vocês virão, com a continuação das aulas, como é simples, né? A conjugação desses verbos. O verbo considerado mais difícil é o verbo to be, tá certo? E todo mundo aqui já viu o verbo to be, e de difícil ele não tem nada, né? Só para vocês terem uma ideia da simplicidade que é a conjugação de verbos em inglês, tá? Hoje nós vamos estudar um verbo, né? Muito fácil também, que é até uma locução verbal, tá? É o there to be no tempo presente, né? Então, a forma verbal em inglês, there to be, expressa sentido de haver, existir ou ter, em português. Em inglês, o verbo varia de acordo com o número, né, de singular para plural, e de acordo com a variação temporal, de presente para passado e futuro. O there to be é constituído pelo there, que é o advérbio de lugar, né? O there sozinho significa lá, tá? Mas o verbo to be, correspondente ao pronome, tá certo? Vale a pena relembrar a conjugação do verbo to be no presente. Vamos lá relembrar o verbo to be? Então, o verbo to be, ele tem dois significados, né? No português, ser e estar. Então, em destaque azul escuro, são os pronomes pessoais, né? Os personal pronouns. E em azul claro, o verbo conjugado, né? De acordo com cada pronome. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá? Repetindo aqui, ó. I am, que é a primeira forma, né? O verbo to be ele tem três formas, né? Isso no tempo presente, né? You are seria a segunda, he is a terceira. Observe, 1, 2 e 3, tá? She is, repete, it is, repete, we are, repete, you are, repete, they are, repete, tá? Então, as três terminações, am, or, is. Só relembrando o verbo to be, isso na forma afirmativa. Na forma negativa, eu teria que acrescentar o not, depois do verbo, né? Ficaria I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Só que também existe a forma contraída, né? De se conjugar o verbo, tá? Eu posso contrair o verbo com a partícula not, né? Aqui, I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Estão lembrados? E na forma interrogativa, o que é que eu vou fazer? Eu mudo de posição, tá? O verbo passa, eu inverto as posições. O pronome fica em segundo plano e o verbo em primeiro. Por exemplo, aqui, ó, am I, tá? Am I. E aqui eu acrescento o ponto de interrogação, tá? Se eu esquecer o ponto, já era. Então, are you, is he, is she, is it,
are we, are you, are they. Então, bem simples o verbo to be. De difícil ele não tem nada, tá? There is, there are. Então, logo, temos duas formas. O there is e o there are. A primeira significa existe, há ou tem. A segunda, existem, há. Vamos lá. Presente, né? Singular, afirmativo. There is a car in the street. Tá? There is a car in the street. Existe um carro na rua, ou há um carro na rua, ou tem um carro na rua. Tá? Outra. There is someone waiting for you. Há alguém esperando por você, né? Tem alguém esperando por você. Tá certo? O plural, afirmativo. There are, né? There are 2 books in my bag, né? Há 2 livros na mochila, na minha mochila, tá certo? Na minha bolsa, enfim. There are some dogs in the garden, né? Há alguns cachorros no jardim. Então, there is, aqui ó, singular. There are, plural, ok? Bem simples, não dá para esquecer essas formas, tá bom? Então, a forma negativa, apenas acrescentamos a palavra not. Então, vocês já conhecem, né, o velho e bom not, tá certo? Usado em inglês, é o que corresponde ao nosso não, né, em português, advérbio de negação, tá? Presente singular negativo, ó. There is not a car in the street. Né? Não existe um carro na rua. Não há um carro na rua, tá? There is not someone waiting for you. Não há alguém esperando por você, né? Não tem alguém esperando por você. Aqui no plural, there are not 2 books in my bag, né? Não há 2 livros na minha bolsa, né? Usando os mesmos exemplos da forma afirmativa. E there are not some dogs in the garden, né? Não há alguns cachorros no jardim, tá? Você acrescenta o not depois, né, da expressão there is ou there are, tá bom? Você acrescenta o not depois dessa expressão no singular there is ou plural there are. Na forma interrogativa, apenas trocamos o verbo to be com o there. Observe, né? Fazemos a inversão, tá? Olha aqui. Is there a car in the street? Há um carro na rua? Tem um carro na rua? Olha o ponto de interrogação, tá? Não pode esquecer. Is there someone waiting for you? Há alguém esperando por você? Tem alguém esperando por você? Tá? E aqui o plural, né? Are there 2 books in my bag? Né? Há 2 livros na minha bolsa? Are there some dogs in the garden? Né? Há alguns cachorros no jardim? Tem alguns cachorros no jardim? E aqui eu tenho a forma abreviada também, né? A gente não pode esquecer a forma abreviada, tá? Eu tenho there is, eu digo there's. There is not, eu digo there isn't. There are not, eu digo there aren't, tá? Bem simples. Pronto, aqui nós vamos praticar, tá? Nós vamos praticar um pouquinho, tá? Complete as sentenças usando there is, singular, ou there are, plural, tá bom? Não esquecer, ó.
Letra A, cat on my bed. Gato na minha cama. Gato, singular, ok? Letra B, two oranges in the box. Duas laranjas na caixa. Two oranges in the box. Duas laranjas, né? Mais de uma, não esqueça. Many fruits in the fruit bowl. Né? Many fruit, a letra C. Many fruits in the fruit bowl. Né? Muitas frutas na cesta, né? Na tigela de frutas, né? Na tigela de frutas, tá? Ou na cesta, em tradução livre, também não tem nenhum problema. Letra D, 7 cars in the garage, né? 7 carros na garagem. Olha só, 7, mais de um. 10 books under the table, né? 10 livros abaixo da mesa. Olha só, letra E. Letra, ó, aqui eu errei, gente. Aqui é para C, né? Acabei colocando, repetindo aqui as duas letras S. An apple in the fridge. Ó, 2 maçãs no congelador, né? No frigorífico, tá? 2 maçãs, aliás, perdão. An apple é uma maçã. Perdão, gente. É uma maçã, apenas uma maçã. No freezer ou no frigorífico, tá bom? A magazine on that shelf. Né? Uma revista sobre a prateleira. Né? Shelf é prateleira, né? Uma revista sobre a prateleira, naquela prateleira, né? A letra G, an alarm clock in the bag, né? Um despertador na bolsa, né? Um despertador, né? E a última letra é some dogs on the street, né? Alguns cachorros na rua. Então, aqui você sabendo direitinho se a oração está no singular ou está no plural, você não vai errar aqui o there is, singular, there are, plural, ok? Bom, o segundo, você vai completar as sentenças usando there is not ou there are not, tá? Você vai completar. Lembrando o seguinte, mesma coisa, a frase está no singular ou plural, tá? Ó, any good movie on TV tonight. Nenhum bom filme na TV à noite, né? Nenhum bom filme na TV à noite. A letra B, any rug in the bathroom. Nenhum pano no banheiro, né? Nenhum pano no banheiro. Talvez pano de chão, alguma coisa assim. A letra C, any bathroom here. Nenhum banheiro aqui. Any bathroom here, tá? A letra D, any oranges in the fruit bowl, né? Nenhumas laranjas na tigela, né? Ou na fruteira, coisa do tipo, né? Observe aqui que a orange aqui está no plural, ok? Letra E, many people at the concerts, né? Muitas pessoas num concerto, né? Concerto de música, espetáculo, tá? Any bread, nenhum pão. Letra G, 4 glasses in the cupboard, né? 4 copos no armário, né? 4 copos no armário, tá? Letra H, an eggs in the fridge. Nenhum
ovos no congelador, no frigorífico, enfim, tá? E a outra aqui, any car in the garage, né? Nenhum carro na garagem, tá certo? Que também é uma questão que não tem como errar. A terceira questão, transforme as frases da questão 1 em frases interrogativas. Então, todas essas frases aqui, você vai passar ela para a forma interrogativa, né? Que vai ser bem simples. Aqui você vai apenas trocar. Aqui, fazer a inversão, né? Is there ou are there, e repete o restante. Não esquecer do ponto de interrogação, tá bom? Então vamos para frente, né? Bom, aqui eu trago um texto pequeno, né? Para a gente poder compreender, aprender novas palavras, tá? Aqui o contexto seria os meios de transporte, né? Mobilidade urbana, né? Hoje se fala muito na questão da mobilidade urbana. Geralmente o tráfego nas grandes cidades está-se muito ruim, muito caótico, muito lento, né? Muito lento o tráfego, você sai de casa, só não falta chegar, isso nas grandes cidades, né? A cada dia as pessoas vão comprando mais carro e mais carro, e a infraestrutura dessas cidades não acompanham, né, essa demanda, né, de novos veículos rodando, né, rodando nas vias urbanas, né? É isso? Então vamos ver aqui o que é que diz o texto, né? Eu vou fazer a leitura do texto e depois eu faço a tradução contextualizada, tá bom? Então, New York City Cab Driver. New York City Cab Driver, né? Mert drives a cab in New York City. He works 6 days a week from 5:53 a.m. to 5:53 p.m. He doesn't always get to eat when he's hungry or go to the restaurant when he needs to go. Driving a cab is difficult. Traffic in the city is often slow, and there are many accidents, and construction sites drivers have to go around. Driving a cab is also dangerous. When it rains or snows, the roads are slippery. Sometimes criminals steal the cab driver's money. Most of Mert's passengers are nice. They tip him 20% of the cab fare. Mert likes his job, but lately he's been feeling tired from working 12-hour shifts. Many of his passengers are tourists, and they like to talk a lot. Unfortunately, Mert is seldom in the mood to talk anymore. It's hard to be friendly every day. Então, essa é a pronúncia aproximada, né? Do texto. Vamos agora à tradução, né? Um taxista na cidade de Nova York, né? Na verdade, cab driver é taxista, tá certo? E aqui o texto diz o seguinte, né? Mert, que é o nome do taxista, né? Dirige um táxi na cidade de Nova York, tá? Ele trabalha 6 dias por semana, das 5 da manhã às 5 da tarde.
ele nem sempre vai comer quando está com fome, ou vai no banheiro quando ele precisa ir, né? Primeiro parágrafo aqui. Dirigir um táxi é difícil. O tráfego nas cidades estão frequentemente lentos, né? E há muitos acidentes. Próximo há muitos acidentes e dirigir próximo das construção civil, né? Próximo das construção civil devido aos entulhos e coisa do tipo, aqui, o que ele quis dizer. Dirigir um táxi é também perigoso, né? Quando chove ou neva, as rodovias ficam escorregadias, né? Ficam lisas, quando chove ou quando neva, né? Alguns bandidos, ladrões, assaltam, né? Roubam o dinheiro do taxista, né? O dinheiro do taxista. Isso nos Estados Unidos, né? Quem pensa que lá não tem ladrão, olha só. E também há pessoas que imaginam que lá trabalhar é moleza, né? E o texto aqui está dizendo que dirigir lá não é fácil, né? É muito cansativo também, o trabalho é duro. Aqui diz o seguinte, que muitos dos passageiros de Marte são legais, né? Eles doam 20%, né? Eles dão 20% de gorjeta à tarifa do táxi, tá certo? Marte gosta do trabalho dele, mas ele ultimamente está se sentindo cansado, né? De trabalhar 12 horas, né, seguidas, né? Muitos dos passageiros são turistas. Muitos dos seus passageiros são turistas. E eles gostam de conversar muito. Infelizmente, Marte, né, algumas vezes não está muito para a conversa. Trabalhar, né, trabalhar duro o dia todo não deixa, né? Como é que ele quis dizer aqui? It's hard to be friendly every day, né? Trabalhar duro, é difícil ser amigável quando se trabalha duro o dia todo, né? Seria essa a tradução. Então, gente, vocês viram aí a rotina de um motorista de táxi, né, em Nova York, tá certo? Quem pensa que lá se trabalha pouco e ganha rios de dinheiro está enganado, né? É perigoso dirigir por conta até do tempo, né? Da natureza. Existe também assaltos e tudo mais, tá? Vamos lá. E aqui nós temos o que, né? Escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Mart is a bus driver in New York City, né? Mart é motorista de ônibus na cidade de Nova York. Se o texto diz isso, você marca V. Se não, você marca F, tá? Letra B. The traffic in New York City is often slow, né? O tráfego na cidade de Nova York é frequentemente lento, né? Se o texto diz isso, você já sabe o que fazer, tá? Letra C. Rain and slow make driving a cab safe and easy, né? Chuva e neve faz o taxista dirigir com facilidade e de forma segura, né? O texto falou isso, o texto disse isso, né? Letra D.
Most passengers tip much 12% in the cab fare, né? Muitos passageiros, eles dão a Marte 20%, né, da tarifa do táxi. O texto falou isso. Você vai colocar V ou F, tá? E a letra F tem in the picture, Marty is wearing a cap, né? E aí aqui está perguntando se na figura o Marty está usando, né, um boné, né? Um boné. Lá no texto, se ele está usando o boné. Você vai colocar verdadeiro ou F, né? V para verdadeiro, F para falso, tá bom? Segunda questão, você vai escrever sim ou não. E você, né? Aqui a pergunta está sendo dirigida a você e não o texto, né? Propriamente dito. There are many cabs in my city, tá? Há muitos táxis na minha cidade? Isso é a pergunta para você. Você vai colocar sim ou não, tá? Letra B. I live in New York City. Eu moro na cidade de Nova York. Letra C. I have visited New York City. Né? Eu tenho visitado a cidade de Nova York. Letra D. I am friendly and I like to talk a lot. Eu sou amigável e converso demais. Você vai colocar sim ou não, né? Letra E. I seldom ride in a cab, né? Aqui é no sentido de eu gostar muito de um táxi, né? Eu curto dirigir um táxi, coisa desse sentido, tá certo? E aí você vai colocar sim ou não, tá bom? Vamos para frente. A terceira questão diz o seguinte: observe as imagens abaixo, em seguida copie e complete as frases em seu caderno, né? Usando as palavras da caixa. Cities, mean of transport e public, tá? Então, aqui eu tenho essas gravuras, né? Bus, train, taxi, motorcycle, airplane, bicycle, helicopter, subway, truck, car, ship. Então, o nome em inglês desses desenhos, tá? Vamos ver aqui. Então, aqui é para você vai completar com aquelas palavras lá dentro daquele retângulo, né? They are all, você vai completar. Eles são todos, eles o quê? Aqueles desenhos, tá? We can find most of them in big or small, né? Nós podemos encontrar muitos deles, grandes ou pequenos, né? Grandes ou pequenos. Eles quem? Né? Aí você vai dizer, nós estamos falando de meio de transporte, né? De mobilidade urbana e tudo mais. C. Some of them are transportation, but some are private. Ó, alguns deles são transportes o quê? Né? Mas outros são privados. Olha aí, há uma dica aí maravilhosa, tá? Quarta questão, em seu caderno, nomeie em inglês todos os meios de transporte da questão 3. Qual deles você usa mais? Por quê? Pronto. Eu até já fiz a leitura, né, em inglês. Você vai escrever em inglês, né, os meios de transporte da questão anterior, tá bom? E a quinta questão, responda as perguntas abaixo em português. A pergunta é em inglês, vocês vão responder em português. Eu vou fazer a tradução de cada questão. Preste atenção, que aí você vai conseguir responder direitinho, ok? Letra A. Which transportation do you prefer?
air, sea or road, né? Qual seu meio de transporte preferido, né? Aéreo, marítimo ou terrestre, tá? Letra B. What type of transport do you think we will see in the future, né? Qual tipo de transporte você pensa? Qual tipo de transporte você pensa que nós teremos, né? No futuro, teremos, que nós poderíamos ver no futuro? Que tipo de transporte nós teremos no futuro? Coisa assim, tá bom? Letra C. What your favorite method of transportation? Né? Qual o seu meio de transporte favorito? Letra D. What do you think the most dangerous form of transportation? Why? O que você acha do meio de transporte mais perigoso, né? Por quê? Meio de transporte mais perigoso, por quê, né? Letra E. What is your favorite kind of car? Why? Né? Qual é seu carro, né? Favorito? Por quê? Letra F. Can you ride a motorcycle? Você sabe, né, pilotar moto, né? Letra G. Do you think a motorcycle rider should be required to wear a helmet, né? Se você normalmente usa o capacete, né? Quando está pilotando moto. Letra H. Do you like riding a bicycle, né? Se você gosta de pilotar bicicleta, de andar de bicicleta, né? A outra. Do you like traveling by airplane? Né? Você gosta de viajar de avião? Do you drive a car often? Você dirige carro frequentemente? Letra K. What do you think about electric car? Do you think all cars will be electric? O que você acha sobre os carros elétricos, né? Você acha que todos os carros serão elétricos no futuro? Coisa nesse sentido. Letra L. What kind of transport do you intend to buy in the future? Né? Qual meio de transporte você pretende comprar no futuro? Letra M. What is your parents' mode of transportation? Né? Qual é o meio de transporte dos seus pais? Aqui é uma tradução contextualizada, tá? Não estou traduzindo ao pé da letra. Você pode, se você for traduzir letra por letra, você vai encontrar um significado diferente, tá? Em inglês, não é aconselhável você traduzir ao pé da letra, de forma literal, né? A gente chama de tradução contextualizada ou tradução livre, tá bom? Aqui é só para facilitar o entendimento de vocês e vocês poderem responder isso direitinho, ok? Então, gente, a gente para por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula, tá? Se aparecer dúvidas, vocês perguntem ao professor de vocês de inglês, à professora de vocês de inglês, tá bom? Um forte abraço virtual e até a próxima aula. Bye, bye.